Primeiramente, iremos discutir sobre os métodos de avaliação da composição corporal utilizados na pesquisa. Mas atenção! Por se tratarem de processos distintos com metodologias bem diferentes, é normal que os resultados não sejam iguais também. Portanto, não devem ser comparados entre si. O primeiro método é a impedância bioelétrica, ou simplesmente BIA, que é esse aparelho aqui. Na pesquisa, utilizamos o modelo Embody 720, com tecnologia octapolar, ou seja, 8 sensores de captação de corrente elétrica, o que a torna mais precisa e sensível do que outros modelos de bioimpedâncias. Mas você deve estar pensando, né? Como assim corrente elétrica? Sim, a BIA funciona através de uma passagem de uma corrente elétrica, fraca e imperceptível pelo corpo. Os componentes corporais oferecem diferentes resistências à passagem da corrente elétrica devido à sua proporção de água e íons diluídos. Por exemplo, o tecido muscular possui alta condutividade e baixa resistência devido à sua alta concentração de água. Já o tecido adiposo, por possuir pouca água, possui baixa condutividade e alta resistência. A corrente elétrica é medida através do valor de reactância, que é a oposição ao fluxo de corrente causada pela membrana celular, e resistência, que é a medida da oposição pura ao fluxo da corrente elétrica através do corpo. Assim, após identificar os níveis de resistência e reactância, é calculada a razão entre esses componentes, obtendo-se o valor da impedância. Com esse valor, torna-se possível calcular a quantidade de água corporal, que gera os demais resultados. Mas antes de analisar os resultados, precisamos entender um pouco dos compartimentos corporais. Nosso corpo é dividido em músculos, água intracelular, que é aquela presente no interior das células, água extracelular, que fica dentro dos vasos e tecidos, tecido ósseo e gordura. A massa magra corresponde apenas à massa dos músculos. O volume total de água é a soma da água intra- e extracelular. A massa gorda corresponde à massa em quilos de gordura. Já a massa livre de gordura é a soma da água corporal total, dos músculos e do tecido ósseo, ou seja, tudo menos a gordura. Essa planilha é semelhante à que vocês receberam. Vamos analisar juntos os resultados mais revelantes a atletas e praticantes de atividade física. Na parte superior à esquerda, podemos verificar o volume de água intracelular, abaixo o volume de água extracelular e ao lado a soma dos dois, ou seja, o volume de água total em litros. As células musculares possuem mais conteúdo de água. Dessa forma, quanto maior a massa muscular, maior o conteúdo de água corporal intracelular e total. Na mesma altura, à direita, está a massa livre de gordura em quilogramas. Um pouco abaixo fica a massa de gordura. No segundo quadro, encontra-se o valor em quilos de massa muscular esquelética. No terceiro, é interessante se atentar ao percentual de gordura corporal. No item balanceamento de massa magra, localizado na quarta tabela, podemos ver a quantidade de massa magra em quilos por segmento corporal. Braço direito e esquerdo, tronco, perna direita e esquerda. Dessa forma, permite avaliar a simetria corporal. Quais são as vantagens desse aparelho? Dentre as principais estão medir o volume de água corporal, a agilidade e facilidade de aplicação, o baixo custo e independe da habilidade do avaliador para a aplicação. Contudo, esse método também apresenta limitações, sendo a principal a dependência de grande colaboração por parte do avaliado, dado que não pode apresentar alterações de hidratação. Portanto, os resultados podem sofrer influências do nível de hidratação, período menstrual e exercício físico, pois esses fatores alteram os níveis de água corporal, o que interfere na passagem da corrente elétrica. Para uma boa avaliação, o avaliado deve seguir rigorosamente as instruções pré-avaliação.